Olá pessoal, grande abraço a todos e a todas, muito obrigado pela presença aqui no nosso canal, nós agradecemos. No campo das neurociências, vamos abordar hoje uma questão mais emocional, que é muito do ser humano, que é a questão do medo, da afobação. E aí vamos entrar necessariamente no sistema nervoso, usando como tema justamente acalmando o sistema nervoso. Sabemos que é um tema muito amplo, um campo espaçoso do conhecimento das neurociências. Vamos apenas com uma abordagem bem superficial para termos um início da compreensão de como podemos realizar esse processo. Partimos dos sinais elétricos e químicos. O cérebro é uma grande orquestra. É como se você imaginasse, por exemplo, um violão, um teclado, um trompete, um clarinete, uma flauta. Imagine cada um fazendo o seu trabalho de forma separada. Agora imagine todos juntos, 64 instrumentos, em média mais ou menos, realizando o grande som, o grande desfecho musical. É assim que funciona o nosso cérebro. Cada peça vai juntando outra peça, um órgão, um neurônio, uma sinapse, e esses encontros vão trazendo para nós os neurotransmissores que vão realizando o seu trabalho elétrico e químico dentro do nosso cérebro. Mas tudo começa com o pensamento. O pensamento é a nossa atividade mental. É só você imaginar. Até para parar para pensar, você continuará pensando. Então nós não deixamos de pensar. Mas o grande problema é, o que é que nós pensamos? Vamos trazer uma questão aqui e embasar no medo. O que é o medo? O medo ele é um aviso das consequências ou reminiscências do passado, ou ainda visões que tivemos de outras pessoas, de outros fatos, de outras situações. Esse é o medo e nós sentimos constantemente. Mas nós não vemos o medo como vilão, o medo como mal. O medo é um dos protetores de nossas vidas. Imagine você, se você não tivesse medo, o que é que você faria quando tivesse o primeiro problema? Então, o medo faz com que você se precavenha. Mas esse medo excessivo, ele acaba nos prejudicando. Imagine você que pratica esportes a vida toda, um tipo de esporte, mas quando você chega, aproveitando o ensejo das Olimpíadas, quando você chega na hora de decidir, bate aquele frio na barriga, bate aquele medo, aquela ansiedade. Por que vem isso? Alguns fatores nós podemos analisar, por exemplo, o medo de errar, o medo de levar tombos, o medo de ser ridicularizado, o medo porque já aconteceu com alguém. E quando você vai apresentar, por exemplo, um trabalho da escola, do colégio, da faculdade, aquele medo, da mesma forma, o medo de errar, o medo de ser ridicularizado, mas aí vem a sua defesa. A defesa é o quanto você se preparou para isso, o quanto você tem conhecimento da causa. Então nós vamos combater de uma forma muito tranquila. O medo, o pensamento, ele vai agir principalmente no córtex posterior e no córtex pré-frontal, mas eles dependem do funcionamento das demais áreas do cérebro. Elas estão interligadas e interligando os neurônios o tempo todo. O trabalho de compreensão do cérebro. Que tal sentir o ambiente em que estamos? A localização espacial do cérebro vai lhe dar segurança. A função que você vai realizar, você se preparou para ela? Você se conscientizou do que é essa função? Seja um esporte, seja um estudo, um trabalho, o que quer que seja. Ora, se você está segura, se você está seguro, então parta adiante. Vem aí a questão do controle emocional. Vamos entrar na área da metacognição, que nós vamos adiantar um pouco mais adiante, que trata-se do pensar tudo isso aqui, ó. O ambiente, a função, o preparo e a conscientização do trabalho que você tem em mãos para colocar em prática
e não deixar que o medo lhe atrapalhe. E aí vem uma questão. Quando nós sentimos medo, o hipotálamo, que é uma região do cérebro, ela é ativada. E essa região sendo ativada, por si só vai atingir também, ativar a glândula pituitária. O que é que isso vai ocasionar? A liberação de neurotransmissores. Lembram quando falamos dos neurônios e as sinapses, que são os encontros, e a liberação de neurotransmissores? Pois é, aqui nós temos alguns deles: adrenalina, noradrenalina e cortisol. Cada um deles merece um vídeo à parte para compreensão. A liberação desses neurotransmissores vai nos causar um aumento dos batimentos cardíacos e o fluxo sanguíneo para os membros. É aquela reação que nós sentimos, aquele sentimento de afobação, né? Quando você diz assim: meus nervos estão à flor da pele. Nós vamos deixar nesse vídeo apenas uma dica para trabalharmos mais adiante: a respiração. O controle da respiração, ela vai equilibrar o bulbo cerebral, que é onde vão acontecer essas sinapses desses neurotransmissores. Mas é um estudo, um trabalho, um nível de pesquisa para mais adiante. Nós vamos ficar por aqui, convidando você para se inscrever, se ainda não é inscrita, se ainda não é inscrito, ativar o sininho e compartilhar. Um grande abraço, muito obrigado pela presença.